Aleluia, a graça e a paz do Senhor Jesus, meu irmão. Deus abençoe você nesses dias conturbados, de conflitos políticos, que o seu coração possa estar cheio da paz do Senhor, que você possa continuar fazendo aquilo que Ele te chamou. Afinal, a nossa pátria é celestial, somos cidadãos, cooperamos, aqui na nossa parte, na sociedade, mas nós temos um trabalho e uma pátria que é celestial e nosso foco está nessa pátria, por isso nesses dias estamos focando tanto em evangelismo. Amém? Vamos compartilhar o versículo do dia, lá em Efésios capítulo 4, no versículo 11, diz assim: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo. Amém? Vamos fazer nossa confissão? Repete assim comigo. Eu faço parte de um organismo vivo, o corpo de Cristo, a igreja, e sou capacitado a desenvolver os dons para avanço do ministério, pregando o evangelho, ensinando os mais novos e frutificando com frutos que permanecem. Amém? Essa é a nossa palavra do dia. Nós estamos compartilhando sobre evangelismo e hoje eu gostaria de compartilhar contigo sobre esse texto, que diz que fala um pouco a respeito do nosso trabalho, Então nós somos chamados para desenvolver o trabalho do apóstolo, do profeta, do evangelista, do pastor e do mestre. São como matérias, de uma escola, é como se nós fôssemos alunos, e essas foram as matérias que nós somos chamados para ser ensinado e para ensinar, para desenvolvermos. Muitas igrejas têm esses 5 ministérios como títulos, denominam pessoas como apóstolos, profetas e evangelistas, mas nós entendemos que eles são mais que títulos, são ministérios, são funções, na qual o Senhor chamou cada um de nós para desenvolver. Nós cremos que cada cristão tem uma aptidão natural dada por Deus para um determinado ministério. Eu creio que alguns têm uma facilidade para fluir em algum desses ministérios. Eu mesmo me identifico muito com o ministério do mestre e do profeta, Gosto muito de fluir nessas áreas. Então você sempre vai ter um ministério no qual você se destaca mais, mas todos nós devemos trabalhar dentro desses ministérios, Apesar de termos aptidão e fluirmos em um ministério específico, todos nós somos chamados para profetizar, para evangelizar, para pastorear, para sermos mestres e apóstolos. Então todos nós somos chamados para sermos treinados, aperfeiçoados, Com vista ao aperfeiçoamento, se refere a um treinamento, Então existe um treinamento e esse treinamento está apontando para um serviço. Então você foi chamado para um serviço, Então esses 5 ministérios são os temas onde nós somos treinados para desempenharmos um serviço. O Senhor chamou você para fazer um serviço. Qual é esse serviço? Está lá no final do versículo: a edificação do corpo de Cristo. Então você foi chamado para um serviço, que é edificar o corpo. Agora, um desses serviços, que é aquele que nós temos enfatizado mais esses dias, é o serviço do evangelista. Desempenharmos o papel de, se você comparar essa analogia dos ministérios a uma construção, é você buscar as pedras, o material da edificação.
Evangelista não é um título, né? Muitas igrejas denominam pessoas assim. É engraçado que às vezes você encontra pessoas que têm esse título, mas nem mesmo ganharam pessoas para Jesus, né? É uma função no qual todos nós devemos fazer. Então, todos nós somos chamados para evangelizar, para fazer discípulos, para frutificar, e você precisa crer nessa verdade. Amém? E compartilhando sobre esse trabalho do evangelista, muitas vezes acaba existindo um estereótipo, né, de evangelista, né? Acaba se criando uma imagem, né, que tem que ser uma pessoa muito extrovertida, uma pessoa que tem muito contato com as pessoas lá fora, ou tem que ser um missionário, né? E se você não tiver essas características, você não pode evangelizar. Sabe, isso é falso, não é verdade. Todos nós fomos chamados para evangelizar e todos nós vamos ter formas peculiares de evangelizar. E visando isso, eu gostaria de compartilhar alguns estilos de evangelismo com você, né? Então, eu queria compartilhar, são 7 estilos de evangelismo. Eu queria compartilhar contigo esses tipos para você ver aonde você se encaixa mais, né? E ver que você pode evangelizar. Então, o primeiro estilo de evangelismo que a gente vai ver é o estilo de Pedro, né? Então, Pedro tinha um estilo muito confrontativo, ele era muito direto. Ao pregar o evangelho, ele era muito incisivo, ele convidava as pessoas ao arrependimento, conduzia as pessoas ao batismo, falava de forma, né, agressiva, claro que não ríspida, de forma educada, mas agressiva, ia direto ao ponto, né, e exigia das pessoas uma resposta imediata. Pedro não tinha muitos respeitos humanos, não era muito diplomático, mas era um exímio pregador do evangelho e gerou muitos frutos, né? Gerou frutos rapidamente, né? E ele foi quem pregou, né, após a vinda do Espírito Santo, e 3.000 pessoas, né, foram salvas e batizadas naquele dia. Então, muitas vezes existe um estilo que ele é mais direto, mais confrontativo, não aceita muitas desculpas, expõe rapidamente o evangelho, né, vai direto ao ponto. Então, esse é o estilo confrontativo de Pedro. O segundo estilo que eu quero falar é o estilo de Paulo. Já é um estilo mais intelectual, né? É um estilo mais inteligente, né? Levanta argumentos que são irrefutáveis, né? Gosta, né, de trazer, fazer apologia à fé, defender o evangelho, trazer isso para debates e discussões intelectuais. Você vai ver Paulo fazendo isso, aproveitando de oportunidades para apresentar o evangelho de forma inteligente, de forma que as pessoas não consigam resistir, não consigam argumentar contra. Você vai ver o apóstolo Paulo durante o livro de Atos fazendo isso. Por exemplo, lá quando ele chegou, se eu não me engano, na cidade de Atena, e viu um altar ao Deus desconhecido, e ele usou aquilo ali como um fundamento para pregar para aquelas pessoas, né? Falando a respeito do Deus desconhecido, né? Que na verdade aquele altar estava ali para, se por acaso eles não estivessem prestando adoração a algum Deus, aquele lugar suprisse. E Paulo usou aquela oportunidade. Então, Paulo era um intelectual, Paulo era alguém inteligente, né? Paulo era alguém que firmava, levantava argumentos irrefutáveis. Esse pode ser seu estilo também. O terceiro estilo é o estilo do testemunho do cego, né? O que é o testemunho do cego? Lá em João capítulo 9, versículo 25, né? Jesus cura um cego, né? E esse cego, ao ser curado, né, ele é questionado pelos sacerdotes, pelos fariseus, e a resposta dele é: quem ele era, eu não sei, eu só sei que era cego e agora eu vejo, né? Muitas vezes você não é confrontativo, não é intelectual, ou não conhece muito da palavra, né? Muitas vezes você chegou agora, e isso não significa que você não pode evangelizar, porque o seu testemunho pessoal, a sua experiência com Deus, ela é irrefutável.
e você pode usar a sua experiência para apresentar o evangelho para as pessoas, assim como esse cego. Então ele não sabia quem era Jesus, ele não sabia quem tinha feito aquilo por ele. Só que ele disse: eu não sei quem foi que fez, quem era, mas o que eu sei é que eu era cego e agora eu vejo. Você pode dizer: o que eu sei é que eu era miserável e agora eu prosperei. O que eu sei é que eu era doente e agora eu fui curado. O que eu sei é que eu era triste e agora estou feliz. O que eu sei é que minha família estava destruída, agora está restaurada. O que eu sei é que eu era depressivo e agora estou alegre. Então você pode pregar baseado na sua experiência. Esse é o estilo do testemunho do cego. O quarto estilo é o estilo de compartilhamento da fé do gadareno, né? Ele foi abordar, né, a sua fé, né, dentro do seu âmbito familiar, né? Jesus enviou ele para o seu lugar, para as suas casas. Por quê? Porque ele tinha uma vida tão destruída, né? Ele tinha ali um contexto tão problemático, e aquela transformação foi tão profunda que as pessoas da sua própria família era irrefutável, né, de que Deus havia feito aquilo, né? Então, o estilo de compartilhar da fé do gadareno se refere a você trazer isso para o contexto da sua família, da sua casa. Às vezes você é uma pessoa muito reservada, não tem costume de ter muitos amigos e compartilhar, sabe? Mas compartilhe com os da sua casa, compartilhe daquilo que o Senhor fez. O quinto estilo é o estilo relacional de Mateus. Então, Mateus era uma pessoa, ele era um publicano, um pecador, ele era uma pessoa muito influente, ele conhecia muitas pessoas. Ele mesmo talvez era envergonhado, outra vez não sabia muito falar a respeito de Jesus, mas o que ele fez? Lá em Lucas capítulo 5, você vai ver que ele faz um banquete, né? E convida Jesus ali para estar junto e compartilhar durante aquele banquete. Então, muitas vezes você não sabe falar, mas você pode ter pessoas que vão te auxiliar nisso, mas você conhece pessoas, você pode ser ponte e canal para outras pessoas. Muitas vezes nós fazemos eventos pontes e fazemos justamente em lugar de irmãos que têm contato, conhecem pessoas que vão convidar pessoas. Às vezes ele mesmo não vai falar muito, mas ele vai ser uma ponte para que aqueles que vão pregar, para os irmãos que vão pregar, estejam próximos dessas pessoas. Então, esse é o estilo também importante, o estilo relacional. O sexto estilo é o estilo do convite da mulher samaritana. Então, a mulher samaritana, ela saiu ali e começou a convidar as pessoas para que elas viessem ouvir de Jesus. Sabe, muitas vezes você ainda está acanhado, está desenvolvendo a prática para pregar o evangelho, mas você pode fazer um convite para uma célula, um convite para um evento ponte, um convite para o culto, né? Muitas vezes, muitos irmãos não têm disposição nem mesmo disso, né? De mandar um convite, de contar: olha, vem aqui na minha igreja, conhece aqui minha igreja local. Cara, que pregar o evangelho não é só isso, mas você convidar já é alguma coisa. E o sétimo estilo é o estilo de Dorcas, que é o estilo de serviço. Então, lá em Atos, você vai ver a história de Dorcas, e a palavra fala que muitas pessoas foram ganhadas através dela, porque era uma mulher que servia os pobres, fazia roupa para aquelas pessoas que não tinham roupa, né? Serviam as pessoas de várias formas, de forma de que muitas pessoas foram salvas, incluídas a igreja local. E quando essa mulher veio a morrer, muitos se entristeceram, né? Porque ela era uma mulher muito querida, porque servia ali a igreja local. Também, então, o seu serviço, né, seu ato de misericórdia, né, de ajudar uma pessoa, ela também é uma forma de evangelizar. Então, são esses 7 tipos, né? Vamos falar um por um aqui, para você saber qual você se identifica. O estilo confrontativo de Pedro, o estilo intelectual de Paulo, o estilo de testemunho do cego, né, o estilo de compartilhamento da fé do gadareno, o estilo relacional de Mateus, o estilo do convite da mulher samaritana e o estilo do serviço de Dorcas. Amém? Então, veja, não existe um estereótipo
né, que você deve seguir para que você seja evangelista. Todos podemos evangelizar. Você vai se sentir melhor se você evangelizar da forma que você está mais acostumado, que você tem mais liberdade. Eu creio que você vai fluir muito bem nesses dias. Amém? Para nós terminarmos, o nosso desafio de hoje é que você escreva uma carta para uma das pessoas que você tem orado nesses dias. Sabe? Tira um tempo, né? Escreva ali, talvez no seu celular, ou escreva num papel, né? Decore, entregue para essa pessoa, mas tire um tempo, escreve uma carta, né? Deixe que o Espírito Santo inspire você, peça para que o Espírito Santo te dê palavras de conhecimento sobre essa pessoa, né? E fale do amor de Deus, fale do Evangelho. Eu creio que essa pessoa vai se sentir muito especial. Hoje em dia, né, as pessoas não escrevem mais cartas, dificilmente ligam umas para as outras, né? Hoje em dia a comunicação é tudo muito rápida, muito instantânea por aplicativos, e a pessoa creio que vai ficar muito constrangida, né, de você tirar um tempo para poder escrever algo específico sobre ela, para a vida dela, a respeito do Senhor. Então esse é o desafio de hoje. Amém? Então vamos orar, encerrando esse momento. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos por esses dias, agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos chamou para uma grande obra de compartilhar as verdades do Evangelho, Pai, que possamos ser usados, que possamos ser espontâneos, Pai, Senhor, para pregarmos o Evangelho de forma simples, da forma que nós nos sentimos à vontade, que o Senhor possa nos usar, Pai, em nome de Jesus, que sejam dias de abundante colheita, de frutificação. Em nome de Jesus, levanta os meus irmãos para edificar a igreja, para serem treinados, para serem evangelistas e para desempenharem esse serviço em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Nos vemos nos próximos compartilhar da palavra.